Paz do Senhor, que alegria, que prazer, mais uma vez estamos aqui, né? Nesta manhã tão bela, tão linda, que o Senhor nos concede, neste sábado, né? E nós queremos dizer a todos que já estaremos, se Deus quiser, retornando para o nosso lar, para a nossa casa. Tivemos aí essa maratona, mas estamos juntos, adorando e glorificando a Deus, né? E hoje, sábado, nós queremos trazer uma palavra especial, né? Continuando a nossa reflexão bíblica. Eu quero agradecer, não teve tempo da gente organizar direito aqui, chegamos da vigília já 2 e tanto, mas eu quero agradecer ao irmão Max, a esposa, eu esqueci o nome dela, né? Mas eles nos deram isso aqui, para realizar pela manhã, o culto com esse microfone. Eles são aí de Cuiabá, a esposa, os filhos, uma família muito bonita, uma família abençoada. Me levaram aí mais o Lucas pra gente almoçar uma peixada boa. Obrigado, viu, irmão Max, pelo carinho. O filho é o Samuel, né? Obrigado pelo carinho do Samuel também. Deus continue abençoando todos vocês. É uma alegria, um prazer. Vamos ler a palavra de Deus, continuando nossa reflexão. Levítico, capítulo 10, 4 e 5. E Moisés chamou a Misael e Elzafã, filhos de Uziel, tio de Arão, e disse-lhes: Chegai, tirai os vossos irmãos de diante do santuário, para fora do arraial. Então chegaram e levaram-nos nas suas túnicas para fora do arraial, como Moisés tinha dito. Hoje eu quero trazer uma palavra sobre removedores de cadáveres. Removedores de cadáveres. Nós sabemos que a própria palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela diz em Mateus 8:22, que Jesus falou assim: deixa os mortos sepultarem os seus mortos. Ou seja, Jesus estava dizendo que quem é morto espiritual, deixa ele para lá. Quem é vivo espiritual anda com quem é vivo espiritualmente. E quem é morto espiritualmente anda com quem é morto espiritualmente. Então nós podemos dizer aqui, trazendo primeiramente essa passagem bíblica de Mateus 8:22, que nós não podemos ser enterradores de mortos espirituais. Não, nós temos que procurar viver a verdadeira vida com Deus. Mas nós sabemos aqui que a própria palavra de Deus, ela está falando desses dois homens, Misael e Elzafã, eram primos de primeiro grau desses sacerdotes, os quais também eram sacerdotes. Nós podemos perceber isso quando nós atentamos para a palavra de Deus. Vamos ver aqui em Êxodo 6, 18, 22. Diz assim: E os filhos de Coate, Arão, Izar, e Hebron e Uziel. E os anos da vida de Coate foram 133 anos. Verso 22. E os filhos de Uziel, Misael, Elzafã, Sitri. Ou seja, eles eram sacerdotes, primos de primeiro grau, e que agora vão fazer a remoção, vão tirar os cadáveres dos dois sacerdotes mortos. É claro, esses dois homens, Misael, como nós estamos falando aqui, e Elzafã, esses dois nomes aqui que o texto está falando, eles não tinham pecados, não. Porém, eles vão ter a missão de tirar, de remover os cadáveres dos dois sacerdotes. Nós amanhã estaremos falando por que o próprio texto diz que eles não poderiam, ou que Arão não poderia chorar. Mas veja bem, aqui nós temos os removedores de cadáveres. Há homens que Deus entrega ao ministério para eles removerem cadáveres espirituais. Aqueles que estão na congregação, não querem produzir, não têm vida espiritual, não têm comunhão com Deus. Basta você lembrar da própria palavra de Deus, que quando nós lemos em Mateus 22, está escrito
que Deus não é Deus dos mortos, mas Ele é Deus dos vivos. E aqueles que morrem espiritualmente, que não querem saber de Deus, Deus não tem compromisso com os tais. Os mesmos devem ser removidos, retirados do meio da congregação. Então, como eram cadáveres mortos literalmente, Nadab e Abiú, eles poderiam estar agora dentro do arraial israelita e trazer contaminação. Por isso que era necessário ter esses dois homens para removerem esses cadáveres. Caso Israel ou os sacerdotes ficassem ali expostos e outros tivessem contato com os corpos deles, então viria a contaminação. Porém, esses primos, eles tiveram a missão de remover aqueles cadáveres para não trazer contaminação. Todo morto espiritual, toda morta espiritual, traz contaminação para outras pessoas. Daí a importância de não manter contato com os mortos espirituais. Esfriam a vida, trazem problema, trazem contaminação para uma vida santa. Daí o texto está dizendo que esses dois homens, conforme nós acabamos de ler aqui, nessa passagem bíblica, Misael e Elzafã, eles eram os removedores dos cadáveres desses sacerdotes. A Bíblia diz que eles deveriam ser tirados de Israel, fora do arraial de Israel, e serem sepultados. Caso fosse um local que tivesse rochas, em cima daqueles dois homens, eles deveriam fazer um montão de pedras para que eles não continuassem trazendo contaminação para o arraial. Depois nós podemos observar que a Bíblia diz que eles teriam que ser colocados fora do arraial. E outra coisa pesada que nós podemos ver aqui no próprio texto. O texto deixa claro que como eles foram atingidos pela ira de Deus, o texto deixa claro que eles deveriam ou foram sepultados com todo o seu aparato, todas as vestes sacerdotais. Isso está claro e nós podemos observar em Êxodo 28, verso 39. Vamos ver aqui, Êxodo 28, procurando aqui, vamos lá, 28, 39, diz assim: também farás a túnica de linho fino e também uma mitra de linho fino, mas o cinto o farás de obra de bordador. Então nós podemos perceber que eles foram enterrados, sepultados com as suas próprias vestes. Queridos, nós devemos analisar o seguinte: aqueles que pecam devem ser removidos do meio do arraial de Israel, pois pode contaminar outros. Segundo, nós precisamos de removedores de cadáveres para tirar a podridão do nosso meio. Deus usa homens enérgicos, como usou João Batista, como usou Finéias, que na verdade quando a praga veio, que o povo de Deus estava sendo contaminado, ele foi um removedor daquela praga espiritual com a ação de pegar uma lança e atravessar um homem israelita e uma mulher, fazendo com que a ira de Deus fosse tirada do seu meio. Há homens como João Batista que pregam a verdade para que os cadáveres espirituais sejam removidos do nosso meio. Medite nisso, que Deus nos abençoe. Pai Santo, Pai querido, te agradecemos pela tua palavra, continua com os teus filhos e que sejamos cristãos sinceros, verdadeiros, em intimidade contigo e também removedores de caráter ou removedores de cadáveres, para que não tragam para o nosso meio contaminação, para que não sirva de maldade no nosso meio. Mas, Senhor Deus, usa pregadores, ensinadores com a autoridade dos céus para também promoverem essa limpeza espiritual. Sê com todos, em nome de Jesus. Amém. Bom dia.